Olá, doutora Mariana, seja bem-vinda ao 3º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. O meu nome é Bruna Raniel, sou professora do curso de nutrição e em nome do Unisalesiano e da coordenadora e professora Ariadne Pires, agradecemos a sua participação nesse evento tão relevante na atualidade. A palavra é sua e a satisfação é toda nossa. Bem-vinda. Olá, professora Bruna, muito obrigada. Agradeço também à professora Ariadne pelo convite. Como você já disse, meu nome é Mariana Braga, eu sou nutricionista, me formei no ano 2000 na Universidade Federal de Viçosa. Desde essa ocasião, eu atuo no atendimento clínico, nutrição esportiva, nutrição estética, e também sou professora das disciplinas de dietoterapia, patologia da nutrição e avaliação nutricional na graduação, e da pós-graduação em nutrição e estética do curso de biomedicina. Espero que todos tenham uma ótima palestra, fico à disposição, caso alguém queira fazer algum contato, tirar alguma dúvida. O material também eu vou disponibilizar, vou deixar com você o material dessa palestra, então não há necessidade de copiar, tá? Todos podem ficar à vontade e vão ter acesso a esses materiais e a alguns artigos que eu citei aqui. Como eu tenho muito pouco tempo para falar, e esse assunto ele é muito vasto, eu busquei colocar o conteúdo de uma forma muito prática, muito sintética, que vai ser apenas assim uma porta, um ponto de partida para a busca de mais informações sobre esse assunto que tem crescido tanto na nutrição. A nutrição em estética é uma área relativamente nova. Quando eu me formei, por exemplo, há 23 anos, nós não tínhamos essa disciplina, e ao longo do tempo, com cada vez mais conhecimento chegando até a todos nós resolvemos, então, ver que a nutrição podia ir muito além das áreas básicas para as quais a gente tinha feito aquela graduação, e a nutrição estética é uma delas. Bom, logo no início do material, vocês vão poder perceber que eu indiquei 3 livros. Um desses livros é meu, feito em parceria com o Diet Pro, e eu vou disponibilizar no formato e-book, para quem quiser também aprofundar um pouquinho mais sobre o assunto. E mais 2 outros títulos, de pessoas que atuam nessa área, profissionais que atuam nessa área, que são livros bastante úteis para a prática do profissional, tá bom? Bom, em quais áreas que a nutrição estética auxilia? Quando eu preparei essa palestra, eu busquei focar no que a gente pensa, o que vem em mente primeiro quando a gente fala em nutrição estética. Acne, melasma, lipodistrofia adenoide e algumas outras situações como envelhecimento, fotoproteção. Mas a nutrição estética ela é um pouco mais ampla, porque até mesmo a nutrição esportiva, ela estabelece um intercâmbio com a nutrição estética, Quando nós fazemos uma alteração da composição corporal do nosso cliente, a gente trabalha com a nutrição estética. Mais que isso, o emagrecimento é também contemplado na nutrição estética. Porém, como o assunto é muito vasto, nós vamos focar principalmente nessas condições, nessas alterações estéticas que são realmente muito buscadas pela sociedade. Quem é a pessoa, o cliente de uma consulta de nutrição estética? Normalmente, são pessoas que buscam procedimentos menos invasivos. Então, a nutrição estética, ela é um primeiro caminho antes de uma cirurgia plástica. E é aquele momento que nós temos para realmente trabalhar conceitos diversos, como reeducação alimentar, longevidade e tudo mais, já que o gatilho para aquela consulta foi uma alteração estética. Então, são pessoas que buscam qualidade de atendimento, ou seja, não estão nem um pouco interessadas em ceder às tentações do mercado, muitas delas
sem comprovação científica, de cremes, de produtos, de alguns cosméticos sem comprovação, e que querem realmente um profissional conduzindo este trabalho. E o nutricionista, ele entende que uma alteração estética é, antes de tudo, uma alteração de saúde. Se eu tenho, por exemplo, um acúmulo de gordura localizada, eu não tenho só uma alteração estética. Existe uma situação de saúde mais importante que está ali desencadeando aquele processo. Então, a nutrição estética, ela estabelece, mais uma vez, um intercâmbio com a nutrição clínica. Então, é importante que o profissional tenha essa visão integrativa, essa visão global do cliente e do atendimento. O que nos preocupa muito? O abuso dos padrões de beleza, que gera uma insatisfação, uma busca por algo muitas vezes inatingível, mas nos preocupa também a banalização de algumas situações de saúde que geram transtornos estéticos, como, por exemplo, o sobrepeso e a obesidade, que vão gerar não somente esses transtornos, mas consequências que vão prejudicar a qualidade de vida da pessoa. Bom, na nutrição, sempre saúde e longevidade são prioridades. Então, antes de fazer qualquer abordagem estética, a gente observa qual é a condição de saúde daquela pessoa e se ela está elegível ou não para o uso de um fitoterápico, de um ativo funcional, a depender do estado fisiológico e da situação de saúde que ela apresente. Eu estou passando aqui a apresentação só para ter um guia mesmo, mas vocês vão ter acesso a tudo isso. Bom, a nutrição estética, ela passou por uma transformação, assim como tantas outras áreas da nutrição. Antigamente, qual era o foco? O foco era, eu tenho marcas de expressão, o que eu uso, o que eu como, né? Hoje em dia, o foco não é esse. Hoje em dia, nós queremos um atendimento que aborde não somente a minha questão estética, mas todas as minhas outras demandas. Então, na elaboração de um planejamento alimentar, de uma estratégia alimentar, a gente precisa conciliar as demandas estéticas com todas as outras demandas relacionadas à saúde. Lembrando que qual nutriente prescrever é algo muito pequeno, perto da quantidade de informação que a gente tem. E é uma área que, antes de tudo, a gente precisa raciocinar, a gente precisa entender. Então, a partir do momento que a pessoa chega ao seu consultório com uma alteração estética, a gente tem que entender qual que é a fisiopatologia daquela alteração estética, para a gente entender como que cada um dos nutrientes vai atuar ali em conjunto ou isoladamente. Bom, quando a gente pensa em várias dessas situações estéticas, que vão desde queda de cabelo é uma alteração estética, acne, tudo isso é alteração estética. A gente tem uma raiz comum. O que é essa raiz comum? É uma abordagem que vai valer para todas as alterações estéticas. E o que está nesta raiz comum? Microbiota e inflamação. Então, toda vez que a gente receber alguém que tenha qualquer queixa estética, trabalhar primeiro intestino e desinflamar. Todas as alterações têm essa raiz comum, umas em mais, outras em menor grau. E a partir dessa raiz é que a gente vai trabalhar, então, cada segmento, como se fossem os galhos. E ali a gente vai ver, então, o que é específico para aquela situação que a pessoa está me apresentando ali. Então, a raiz comum é o primeiro passo. E o segundo passo é realmente trabalhar a nutrição mais focada. Bom, sobre microbiota, hoje em dia a gente tem uma série de informações, não tem mais como a gente acompanhar a quantidade de informação e os benefícios que a gente tem
com uma microbiota que é bem cuidada. Mas considerando que nós temos um público aqui que tem conhecimento distinto sobre esse assunto, eu vou fazer uma abordagem rápida só para explicar como que esse assunto entra na nutrição estética. Então, numa situação ideal, as bactérias vivem em harmonia no nosso intestino, né? E as bactérias probióticas, elas vão ter uma função muito importante, que é competir com os patógenos por comida e por local de fixação. Com isso, a probabilidade desses patógenos se multiplicarem gerando uma doença é menor. Considerando que o mundo de hoje ele não favorece por si só uma microbiota saudável, porque nós temos estresse, infecções, poluentes, xenobióticos e tudo mais, esse sistema inato de defesa fica bastante prejudicado. E com isso nós temos porta de entrada, ou seja, perda da barreira física e vulnerabilidade a uma série de situações relacionadas à hiperpermeabilidade intestinal. E quais são essas situações, né? Então, se a gente for pensar ali no nosso sistema de defesa, a gente tem células, a gente tem as barreiras, como a pele, por exemplo, a gente tem as enzimas, né? Tudo isso é sistema de defesa. E essas defesas nos defendem de quê? Vírus, bactérias, contaminantes químicos, xenobióticos e tudo mais. E quando a gente perde essa barreira, o que acontece? A substância indesejável, ela atinge o nosso sistema como um todo, gerando não só doenças, como alterações estéticas também. Os xenobióticos que eu citei aqui são o quê? São contaminantes que ou não estão presentes, né, naturalmente no nosso corpo, ou que são ingeridos numa quantidade maior do que o nosso corpo é capaz de suportar. E aí a gente vai ter uma série de agrotóxicos, de contaminantes químicos, de corantes, de conservantes e tudo mais. E a alimentação atual favorece um consumo muito além do que a nossa capacidade de eliminar, de fazer um processo detox. Com isso, essas substâncias vão se acumulando e causando prejuízos diversos. E o efeito disso é cumulativo. Por isso que é fundamental a gente trabalhar a limpeza da alimentação antes de qualquer coisa. Então, o consumo de xenobióticos aumentado, ele está relacionado a quê? Queda da qualidade do sêmen, saúde mental prejudicada, alergias diversas, intolerâncias e tudo mais. E aí o corpo quer dar conta daquilo ali, quer tirar aquela substância do corpo a qualquer custo. E quando ele faz essa tentativa de tirar essas substâncias do corpo, o que acontece? Produção de radicais livres. Radicais livres totalmente relacionados à nutrição estética, não somente lá no envelhecimento, mas também em outras alterações, como, por exemplo, nos processos inflamatórios, que são a raiz comum aí dessas situações, né? E aí, esse processo de eliminar xenobióticos, ele passa primeiro cuidado, não ingerir, né? Então, a gente precisa fazer um trabalho orientativo sobre quais são essas substâncias e mostrar que elas devem realmente ser evitadas, porque essa produção de radicais livres terá alterações, causas, consequências, não somente estéticas, mas também com relação a todo um processo de saúde, inclusive nas doenças crônico-degenerativas, como, por exemplo, o caso do câncer, né? Então, o quadro que a gente vê atualmente é o quê? Processo inflamatório na maioria das pessoas, inflamação de baixo grau, na maioria das vezes, como a obesidade, por exemplo. A obesidade é uma inflamação de baixo grau, né? É uma produção muito alta de radicais livres, gerada por todo esse processo e também por poluição, por tudo isso que a gente está muito vulnerável. As pessoas estão ou constipadas ou diarreicas, mostrando que realmente essa microbiota ela não está tratada.
E essa microbiota não tratada, ela reflete um intestino que está muito ruim. Se esse intestino está ruim, a absorção de nutrientes está absolutamente prejudicada. Ainda que o consumo possa até melhorar a curto prazo, mas se não tratar antes, não resolve. E isso está colocando a alergia alimentar como uma das situações que mais cresce. Por quê? Porque esse intestino não está dando conta do processo, né? Bom, então, a inflamação, a obesidade, por exemplo, é um processo inflamatório, né? Já não existe mais aquela ideia de que o tecido adiposo seja só um reservatório de gordura, né? Nós sabemos que o tecido adiposo, ele é secretório, né? Então, ele faz parte do sistema endócrino. E ele não secreta coisa boa. Então, ele vai relacionar aí, a secreção dele, vai se relacionar a um aumento da glicemia, por exemplo, né? Ou uma intolerância ao carboidrato, como muita gente prefere chamar, e a produção de diversas substâncias que são inflamatórias, gerando um ambiente favorável para o aparecimento dessas condições estéticas indesejáveis, certo? Bom, então, até aqui a proposta foi mostrar o quê? A relação da inflamação, da alimentação do cotidiano, da alimentação da atualidade com essas alterações. Então, agora vamos para a parte mais específica, que são aqueles segmentos, né? Aqueles galhos. Eu vou abrir aqui a minha apresentação, que vai ficar mais fácil também. Então, eu separei, que eu já estava imaginando que eu ia ter pouco tempo, 3 situações, tá? Aí, de uma próxima oportunidade, né, a gente pode comentar sobre outras. Então, o que a gente precisa pensar a partir do momento que a gente se prontifica a atender nutrição estética? Primeiro passo, a avaliação nutricional precisa ser muito detalhada e criteriosa. Então, eu preciso vasculhar a pessoa que vai receber esse atendimento. Outra coisa, o cardápio, ele é absolutamente personalizado. Terceiro ponto, trabalhar o ciclo básico, que é aquela raiz. Quarto ponto, a cada vez que você receber alguém que for buscar orientação sobre estética, você tem que ir para a literatura outra vez. Por quê? Porque a todo momento tem publicações novas. Não para, não para. Então, a gente tem que estar sempre realmente muito ligado nisso. E quinto já, iniciar a orientação específica e a suplementação quando indicada para cada pessoa, de acordo com a avaliação nutricional dela, né? E é um desafio para quem atende, porque a gente tem que fazer uma quantidade enorme de atividades e às vezes o nutricionista não tem tempo hábil para isso. Se a gente for a um consultório de dermatologia, a gente vai ver que muitas são as alterações que aparecem lá, mas acne é uma das que lidera, né? E aí, eu trouxe a abordagem especializada em acne. A acne é uma abordagem estética que tem uma série de mitos, mas muitos mitos. E a gente tem que ter uma abordagem científica, né? Não adianta a gente falar, tal alimento gera acne. Não, peraí, por que tal alimento gera acne? Então, os primeiros estudos de nutrição e acne, eles surgiram de uma observação. Sociedades tribais não tinham acne. Então, o que tinha ali, ou melhor, o que não tinha ali, naquele grupo, que deixava esse grupo com essa pele tão boa nesse sentido, né? Então, eles não tinham o consumo de ultraprocessados, né? Baixíssimo acesso a esses alimentos industrializados, a xenobióticos, um consumo de açúcar muito baixo. E aí, então, as pesquisas começaram a acontecer o tempo todo nesse sentido. Por quê? Porque tinha alguma relação com a alimentação
que vinha piorando depois da industrialização. E aí essas pesquisas mostraram que esses alimentos que não tinham lá nas sociedades tribais e que tinham na nossa dieta, todos caíam praticamente numa mesma categoria: alimentos inflamatórios, né? E aí você já começa a entender por que lá da raiz comum que eu falei para a gente prestar atenção nela. Além disso, algumas observações mostraram algo muito interessante para a gente, que parecia haver também um prejuízo na absorção de nutrientes quando a pessoa tinha acne. Por quê? Porque essas pessoas, ainda que estivessem com o zinco ok, o zinco sérico ok, ou seja, o zinco na corrente estava ok, na pele, essas pessoas tinham um valor baixo de zinco, mostrando que o baixo valor de zinco se relacionava a uma pele com mais chance de ter acne, né? Então, mostrando que parecia haver ali algum tipo de prejuízo na absorção de nutrientes, né? E essas deficiências de nutrientes, elas estavam relacionadas a lesões na pele, dificuldade de cicatrização, além, lógico, do sistema imunológico, né? Lembrando que o zinco também vai ter um papel ali na regulação hormonal, também sendo uma possibilidade para explicar por que ele está mais baixo em peles que têm acne, né? Mas o maior ponto de trabalho do nutricionista que atua em acne é falando sobre os alimentos de alto índice glicêmico, né? Então, praticamente todas as pesquisas que eu vasculhei nos últimos 4 anos e meio, que foi quando eu comecei a dar essa disciplina, apontaram realmente para a relação entre o alimento de alto índice glicêmico, que gera o quê? Uma hiperinsulinemia, ou seja, um excesso de insulina no sangue, favorecendo a liberação do quê? De um hormônio chamado IGF-1, e esse hormônio, ele vai agir onde? Lá na glândula sebácea, aumentando a produção do sebo. Então, mostrando a relação entre o alto índice glicêmico e a insulina alta no sangue, né? E a produção do sebo. E aí, uma observação que as pessoas que são suplementadas para nutrição esportiva ou para outras situações, como, por exemplo, BCAA, glutamina, também podem vir a ter essa alteração, porque também existe um aumento deste hormônio a partir do uso desse tipo de suplementação. Então, a pele acneica, ela não aceita esse tipo de suplemento, tá? E leite e acne? É um assunto bem polêmico, porque o leite, ele não é um alimento de altíssimo índice glicêmico, né? E aí a gente começa a pensar, poxa, e o desnatado, né, que tem baixíssima gordura, como que funciona isso? Então, o poder acnogênico do leite, né, dos derivados do leite, ele também vem do IGF-1, mas não pelo fato do leite ter o índice glicêmico alto, é porque ele aumenta por si só a liberação desse hormônio, né? E aí, o leite também está relacionado a outras alterações hormonais, como, por exemplo, a uma alteração na liberação de precursores andrógenos, gerando, então, uma maior vulnerabilidade à formação de acne nessas pessoas que consomem uma quantidade muito alta de leite. Bom, vamos agora pegar aqui, vou passar a acne, que a gente já falou. Vamos falar sobre a lipodistrofia ginoide, que é a chamada
celulite, e que é muito mais comum nas mulheres, mas pode também ocorrer em homens, né? Então, essa é uma situação onde a gente precisa entender qual que é o processo para poder ver como que a nutrição vai atuar, né? Então, logo abaixo da epiderme e da derme, há um conjunto de adipócitos, e quando esses adipócitos aumentam de tamanho, como, por exemplo, quando acontece um ganho de peso, esses adipócitos aumentados, eles afetam as estruturas que estão ali próximas, tá? Compromete, inclusive, os vasos sanguíneos que estão próximos, dificultando a chegada de oxigênio e de nutrientes a essa região. E essa baixa irrigação favorece o acúmulo de toxinas nessa região, né? Além disso, a ação de alguns hormônios, como por exemplo do estrogênio, favorece um acúmulo de líquido nessa região que já está totalmente danificada pelas células de gordura aumentadas. Para piorar o quadro, as fibras que estão ali naquela região, fibras colágenas, por exemplo, inclusive algumas em camadas mais profundas, vão causando um estiramento, vão causando uma regurgitação, assim, é como se ficasse totalmente difícil de atingir aquela região, fica repuxando, e aí gera o quê? Aqueles nódulos, aqueles espaços, né? Então, puxou, formou o buraco, acumulou demais, formou aqueles nódulos, característicos da celulite em grau mais avançado, né? Então, esse engurgitamento da região, né? Eu falei regurgitamento, já estou confundindo com a nutrição clínica. Esse engurgitamento da região é o que a gente observa quando a gente olha de fora, mas o processo lá dentro tem acúmulo de líquido, alteração de fibras colágenas, inflamação, baixa remoção de toxinas, hipertrofia de adipócitos, tudo isso na mesma região, né? E como que a gente trabalha esse controle alimentar nessa situação? Então, o primeiro passo é fazer uma dieta anti-inflamatória e trabalhar o emagrecimento, o ajuste no peso ideal. Trabalhar desintoxicação, né, ou fazer uma dieta que remova essas toxinas de uma forma melhor, fazer o tratamento da desbiose que nós já falamos, eliminar substâncias que venham a ocasionar uma retenção de líquido, como, por exemplo, excessos de sódio, né? Trabalhar com os nutrientes que auxiliam na formação das fibras colágenas, como, por exemplo, as proteínas, o silício, a vitamina C. E em algum momento pode ser que seja necessário fazer suplementação, isso pode acontecer, tá? Bom, e o melasma, que é uma outra situação bastante comum nos consultórios dermatológicos e que gera um prejuízo gigante na qualidade de vida da pessoa, porque ela fica realmente com um prejuízo social muito grande, né? Então, eu coloquei um dado aqui, esse eu vou ler, não decorei os dados. De acordo com o último censo dermatológico da Sociedade Brasileira de Dermatologia, os transtornos da pigmentação, que incluem, por exemplo, o melasma, foram responsáveis por 8,4% dos atendimentos dermatológicos, percentual inferior apenas à acne, que é o 14%, e as micoses, 8,7%. Então, mostrando que é uma situação que realmente precisa de atenção. E nos fatores etiológicos, a gente vai ter a hereditariedade, a gestação, as alterações hormonais e a exposição solar, né? Que é onde a gente realmente consegue uma abordagem mais preventiva. Como que é a nutrição aplicada ao melasma? Então, nutrientes encontrados na dieta, como carotenoides, tocoferóis, ácido ascórbico, flavonoides, selênio,
polifenóis e ômega 3, possui atribuições de capacidade de proteção contra a radiação UV, né, que eu falei, que é onde a gente pode atuar, melhorando assim aspectos de lesões cutâneas e restringindo a propagação das reações em cadeia e os danos induzidos pelos radicais livres, tá? Aqui, inclusive, vai, junto, na hora que eu for te mandar o material, vai a referência também desse artigo. E aí, uma novidade, quando eu falei lá sobre a raiz comum, sobre tratar, né, a microbiota, eu falei de uma forma geral, mas há tipos diferentes de cepas que vão atuar mais especificamente em cada tipo de alteração. E aí, há um tipo de lactobacilo que, associado ao caroteno e ao licopeno, esses dois tipos de carotenoides, confere uma proteção anti-UVA e anti-UVB excelente, mostrando-se eficaz, inclusive, durante o verão. Então, é importante, né, com tantas pesquisas com microbiota, a gente realmente estudar cepas para fazer uma probiótico-terapia bastante focada também. Um outro estudo realizado lá nas Filipinas mostrou que as mulheres que tinham melasma e faziam suplementação oral de vitaminas A, C e E, tiveram uma excelente resposta na diminuição da pigmentação. Também foi feito um estudo com a semente de uva, administrado por 6 meses em mulheres japonesas, e houve também uma melhora dessa hiperpigmentação. Então, alguns estudos que mostram que é muito interessante essa abordagem. E, por último, eu citei um extrato que eu gosto muito, né, que é o extrato da romã, pomegranate, né, a gente encontra, inclusive, para manipulação. O ácido elágico do extrato de romã apresentou efeito inibidor sobre pigmentação leve da pele, e o piquenogenol também foi muito interessante, associado a catequinas e flavonoides para diminuir essa pigmentação. E um último estudo, realizado com 25 mulheres com melasma, que ingeriram 1 grama de ginseng vermelho coreano 3 vezes ao dia, durante 24 semanas, tiveram uma melhor tolerabilidade dos tratamentos estéticos relacionados ao melasma e melhoraram toda essa condição. Então, mostrando que realmente não somente a prescrição alimentar, mas uma prescrição fitoterápica de ativos funcionais, de vitaminas feitas de forma criteriosa, seguindo as nossas diretrizes, se mostra bastante interessante também. Bom, essas foram as alterações estéticas que eu citei. Também vou propor, Bruna, eu acho muito interessante o nutricionista trabalhar buscando entender os procedimentos estéticos feitos nas clínicas de cosmética, pelo biomédico, pelo dermatologista, para ele entrar com uma dieta específica. Por exemplo, há procedimentos estéticos que vão precisar de suplementação de colágeno, outros vão precisar de melhora na hidratação, né? Então, tudo isso é uma área para o nutricionista realmente explorar e trabalhar de uma forma consciente. Com certeza. Fico por aqui, então. É um assunto né? muito importante. Exatamente. Te agradeço muito e fico à disposição. Legal. Doutora Mariana, é muito interessante esse assunto. Nós temos a disciplina de nutrição e estética, não sou eu quem ministra, uma outra professora, mas a gente vê a importância, não só na questão, como você disse, celulite, melasma, mas diversos outros assuntos, principalmente em relação à microbiota intestinal. Você vê, por exemplo, esse assunto, depois da Covid, na pandemia, né, de tudo isso que nós vivemos, queda de cabelo.
Quem não tinha conhecimento de atuação de nutricionista na tricologia, por exemplo, precisou de estudar de última hora, porque a quantidade de queixa nesse sentido foi muito grande, né? Muito, sim. A gente ouve falar do Covid longo, né? Longa, a Covid longa. E quando exatamente. relatam, acho que a maioria das pessoas relatam a queda de cabelo. Exatamente. Realmente, então, realmente está totalmente relacionada às outras áreas, né? Não tem como você trabalhar de forma isolada. Não mesmo, não mesmo. Né? Puxando um pouquinho o gancho da microbiota intestinal, você atua atendendo, né? Como você comentou, isso. Você faz atendimento. Quando você se depara com uma disbiose, pensando no atendimento ali, em qual momento você passa a melhorar ali a qualidade do intestino do indivíduo? Sim. Qual que é a abordagem que você utiliza? Hoje em dia, essa pergunta, ela faz parte do prontuário básico, né? Não somente por conta dessa abordagem aí de Covid e tudo mais, que também esteve relacionada à questão da microbiota, mas porque as pessoas de 40 anos, que há poucas décadas, a gente perguntava para uma pessoa de 40 anos assim, qual foi a última vez que você tomou antibiótico? Foi quando eu tive uma amigdalite lá com 6 anos de idade. Hoje em dia, esse mundo muito agitado, muito estressado, tem propiciado situações como, por exemplo, o uso de antibióticos em adultos. Sim. Não é um uso eventual, não. Há pessoas que usam várias vezes por ano, né? Então, a gente está muito mais vulnerável até alteração de microbiota. Tanto que você vai observar que uma das queixas mais comuns no consultório é a síndrome do intestino irritável, que está totalmente relacionada a isso. Então, é bem difícil eu pegar uma pessoa que eu falo assim, gente, essa daí já vou lá no prebiótico. Eu não vou fazer probiótico para essa, não. Acho que essa daí conseguiu salvar algumas bactérias e eu vou no prebiótico. A maioria toma probiótico. Né? Então, isso faz a abordagem da minha primeira consulta na maior parte dos casos. Porém, há uma série de situações que não vão permitir que a gente use isso. Né? Então, até mesmo a probiótico terapia, ela tem que ser feita com algum critério. Então, por exemplo, a questão dos anticoagulantes tem que ser levada em consideração. Um paciente que está imunodeprimido, eu preciso pensar antes de fazer isso. Então, algumas vezes eu falo assim, não, eu vou trabalhar com uma cepa, com 2 cepas, né? Então, uma abordagem personalizada, mas assim... E aí, o maior cuidado é o quê? A partir do momento que você coloca as bactérias, que é um tratamento que ele é longo, às vezes ele vai de 120 dias, o maior cuidado é garantir que o cliente não vai bagunçar aquilo ali outra vez, né? Então, você já precisa trabalhar hidratação, fibra e limpeza. A gente vê a indústria hoje, o iogurte que trouxer um monte de corante na embalagem, ele não vende mais. A gente não aceita isso mais na mesa. A gente quer um alimento limpo. Sim. Da mesma forma, a gente faz a limpeza da alimentação, que vai atuar não somente na questão estética, mas na saúde como um todo, né? Sim, com certeza. Ótimo. Bom, então, doutora Mariana, nós ficamos por aqui, agradecemos muito a sua participação. Agradeço muito. Nós gostaríamos de expressar realmente gratidão por você ter passado todo o seu conhecimento e esses insights para o nosso 3º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação, de uma forma que envolveu, por mais que não teve slide, você conseguiu envolver e sempre muito receptiva. Muito obrigada mesmo. Obrigada, viu? Excelente. A todos um ótimo congresso. Muito obrigada.